Nossa Bíblia é em Deuteronômio, capítulo 12. Ainda de pé, por favor, depois nós vamos estar adorando ao Senhor com mais uma música. Você vai trazer seu dízimo, sua oferta, vai adorar o Senhor com os seus bens. Então, Deuteronômio, capítulo 12, versículo de número 4. Antigo Testamento. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga assim, espera um pouco, pastor. Tem Deuteronômio na sua Bíblia aí? Tem? Não? Eu perdi para você. 12. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. 4, versículo 4. Diz assim o texto: vocês, porém, não adorarão o Senhor, seu Deus, como eles adoraram seus deuses, mas procurarão um local que o Senhor, seu Deus, escolher dentre todas as tribos para lhe pôr o seu nome na sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos, sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, o que em voto tiveram prometido, e as suas ofertas voluntárias e as primeiras crias de todos os rebanhos. Ali na presença do Senhor, seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, seu Deus, os terá abençoado. Amém? Amém, gente? Esse é o momento quando você vai sair do seu lugar. Você vem com a sua esposa, vem com o seu filho. É um momento de dedicação, tá, querido? Então, se o seu esposo vai entrar no dízimo, se o seu esposo vai ofertar, se a sua esposa vai ofertar, vem com o seu esposo, vem com o seu filho aqui à frente. Momento de consagração, momento de dedicação ao Senhor.
Pastor Rodrigo dispensa a apresentação, porque sempre ele, quando vem aqui em Campos, ele vem aqui em casa e também vem aqui na igreja.
está acompanhado de sua família. Tá? Pastor Ilmar, por favor, se coloque de pé. O Itai e o Azaf. Eu quero nesse momento agradecer a Deus, porque o pastor Rodrigo, ele chegou na madrugada de ontem, né? 3 horas da manhã. Hoje cansadão, mas ele tinha assumido um compromisso comigo. Eu falei, vou tirar um pouco do seu tempo para estar com a gente aqui falando do coração da igreja, e ele aceitou de bom grado. Eu falei para ele, não gosto de fazer isso não, tá? E na realidade nunca fiz. Às vezes quando ele vem com mais tempo, a gente pega ele para vir aqui, mas ele vem correndo, né? Para o seu Mário para dar um abraço na mãe, e tive esse tempo para estar convosco. O pastor Rodrigo é pastor da Igreja Batista Palavra do Poder, lá em Boa Esperança. Deus tem usado ele hoje. E a pastora Mara poderosamente ali. Eu tive o privilégio de estar pregando lá algumas vezes. E bem no início, quando a igreja tinha aproximadamente 200 membros, hoje está chegando a 700, mais de 900. Foram os outros 900? Não conta, né? Mas quantas células temos? 84 células. Então tem feito um trabalho para a glória e para a honra do nosso Deus. Busquem usar Deus ali, e com certeza vai usar nessa noite, como sempre tem usado. Então gostaria que vocês dissessem aí, profetizando para vocês verem, dizendo assim, bendito é o que vem em nome do Senhor. Fala isso agora. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, queremos te exaltar pela vida do teu servo. E eu tenho certeza, Senhor, nós ouviremos aqui neste momento a tua voz, através da palavra que é poderosa, que é tua, Senhor. Usa o teu filho para falar aos nossos corações, ao coração da tua igreja. Que haja aqui, ó Deus, o mover do teu Santo Espírito, Senhor, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação deste lugar, Senhor. É a oração que nós fazemos no doce e precioso nome de Cristo Jesus. Amém? Amém, igreja? Fique à vontade, pastor João. Graças a Deus, povo de Deus. Amém. Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe as irmãs. Amém. O privilégio de estar junto, né? O pai, ele não pede, o pai, ele manda, né? O pai tem esse negócio. O pai fala, vem, eu venho. Ele fala, não vem, eu também não venho, né? Se ele fala, fica, eu fico, né? Essa é a nossa relação. Eu preciso aqui dar honra a duas pessoas em especial, e a primeira delas é o pastor Josué, que é o meu discipulador hoje, que ele está cuidando de mim, mora em São Paulo, está no projeto Lados em Ação, junto com a Igreja da Paz, o pastor Eli Uber e toda a equipe da Igreja da Paz. Ele e a sua esposa, a pastora Ana, cuidam de mim e da pastora Mara. E também, na honra também ao pastor Fagundes, junto com a pastora Dag, porque marcaram a minha vida profundamente. Meu ministério hoje tem marcas da vida desse casal, porque Deus me deu a oportunidade de estar com eles, eu e minha família. Foi ele quem fez o nosso casamento, foi ele que nos recasou. Daí eu conto essa história para você. Recasou, como assim? Que quando nós completamos 10 anos de casamento, nós fizemos questão de fazer a cerimônia de novo. E eu queria ouvir de novo, 10 anos depois, a minha esposa cantando Meu Lindo Noivo. Então a gente fez o casamento para ela cantar, né, pastor? E a gente fez tudo que a gente fez da primeira vez. A gente quase que conseguiu todos os padrinhos, mas não deu, conseguimos boa parte. E eles entraram também, o pastor Fagundes esteve lá, fez o casamento, fez a cerimônia mais uma vez, 10 anos, né, de consagração. E esse ano nós vamos completar 15 anos de casamento. Somos pais do Azaf e do Itai. Azaf, meu primogênito. Azaf, levanta a mão aí, por favor. Ele da glória. Itai é o meu cabeludinho mais novo. Itai é tímido que nem eu, irmãos. Tímido que nem eu, viu? Deixar ele pega o microfone na mão dos irmãos aqui. Ele não deixa ninguém ministrar. E eu quero dar honra para o Fagundes, porque
Ele colocou o ministério dele em jogo por causa da minha vida, e ele demonstrou para mim o que é ser um verdadeiro pastor. Todos nós temos na nossa vida, irmãos, pessoas que nos ensinam como a gente deve ser, e nós temos na nossa vida pessoas que nos ensinam como a gente não deve ser. Amém? Todo mundo tem alguém na sua vida, na sua história, que você olha para essa pessoa e diz: é assim que eu não quero ser. Mas nós temos pessoas na nossa vida que a gente olha e diz: é assim que eu quero ser. Amém? E o pastor Fagundes é uma dessas pessoas. É assim que eu quero ser. Então, se eu tenho um ministério hoje bem sucedido, eu devo primeiramente isso a Deus, depois a vida do Senhor, viu? Chamo muito. Deus seja louvado. Por que você aplaudir a Deus pelo pastor que você tem? Amém? E tem feito na sua vida juntamente com a família dele, né? A família pastoral. Aliás, é um dos grandes presentes que essa igreja tem, a família pastoral. Eu já estive aqui em trocentas ocasiões, até quando o pastor Fagundes não era o pastor dessa igreja, eu vim aqui uma vez. E no dia que essa bateria foi comprada, a nossa também foi em Jardim Regado. E uma peça da nossa bateria veio parar aqui. E foi a primeira vez que eu entrei aqui para procurar a peça da bateria, que eu fui pastor aqui em Jardim Regado. Aliás, vou estar pregando na quinta-feira. O pastor Felipe me pegou pelo laço, né? Descobriu que eu vim aqui, por causa do senhor, né? E aí me pegou pelo laço, quinta-feira eu vou estar pregando lá. E aí eu entrei aqui pela primeira vez. Então hoje, quando eu entro novamente, no dia de domingo, vejo o que Deus tem feito aqui. O que Deus tem realizado através do ministério pastoral, através da unção de Deus que está sobre a vida do profeta. E essa unção e visão tem vindo também sobre a vida da igreja. Então, se você olha para as suas finanças hoje, você tem visto a bênção de Deus. Se você olha para a tua família, tem visto a bênção de Deus. Se você olha para os teus empreendimentos, tem visto a bênção de Deus. Isso tudo porque antes tem passado pelo homem de Deus nesse lugar. Amém? A Bíblia diz em 2 Crônicas 20:20: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, a tua prosperidade está linkada ao fato de você crer e confiar no profeta de Deus que libera a palavra sobre a sua vida. E a tua segurança está linkada a confiar e crer no Deus Todo-Poderoso. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Hoje, como diz o pastor Fagundes, somos 84 células, das quais 16 células são infantis. A minha esposa coordena as células infantis. São células só de crianças que têm feito toda a diferença lá. A gente tem agora um ministério infantil que tem alavancado uma visão de homens. Tem homem aqui, irmão, hoje? Amém. Muito bem. Eu costumo dizer que os homens são crianças espartanos. O leite chama e fala assim: não é não, irmão. Entendeu? Esse negócio de homem fala: isso aí também é esquisito, irmão. Então, vamos chamar homem espartano. Como é que o espartano faz? Aquela coisa meio valente que faz tremer a terra, né? Então, a esposa, quando ouve o negócio dele, chega a arrepiar, irmão. Arrepia até a orelha. Ele gosta disso, irmão. Ele gosta de ver a presença masculina forte. Tem uns homens por aí que, quando o rato chega dentro de casa, ele sobe a cadeira: corre aqui, meu bem, corre aqui, mulher, me ajuda. Esses homens estão precisando passar pela escola de Jeová, viu? Aprender algumas lições importantes. Mas não os homens dessa igreja, porque esses homens que eu falei não são dessa igreja, irmão. Os homens daqui não tem medo de barato. Os homens daqui não tem medo de rato. Os homens daqui não tem medo de cobra, irmão. Meu Deus. Comecei a ficar preocupado agora, viu? Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 8. Você já pode ver o tema na tela. Eu quero falar sobre resistindo às tempestades na família. Esse é um mês que nós separamos para... Aliás, não é um mês que apenas os batistas fazem isso, mas é um mês que, nacionalmente falando, se investe muito em mensagens de família, em conferências, em congressos, né? E esse mês está bem pertinho do próximo mês, dia 12, dia dos namorados. É isso? Dia que o marido convida a esposa para um jantar especial. Sim. Amém, irmã? Amém, irmã. Olha, eu estou te ajudando, irmã. E se você me ajuda também dizendo amém, viu? Me deixa pregar sozinho, não. Então, se ele não convidou, essa é aquela hora abençoada que você, mulher, que está lá do teu marido, enfia a cotovelada na costela dele, aquela costela flutuante que é a última, quando ele diz: você fala assim: entendeu? Me chama para jantar, viu? Vê se me leva no espetinho da esquina, não, hein? É jantar. Tem marido que acha que vai levar a mulher no espetinho da esquina, no pratinho, com a farofa, com o molinho, e fala assim: levei minha mulher para jantar hoje. Fala com ele assim: aqui não, meu amor, aqui não.
Fala para ele assim, mulher, eu sou uma mulher cara, tem mulher casada aqui, está do lado do marido? Não? Os homens nessa hora fazem um monte de coisa na igreja, né? Entendi, tudo bem. Então nós temos lá em Boa Esperança agora o Ministério Infantil com muitos homens presentes, porque eles entenderam o chamado. Porque, irmãos, essa geração é uma geração que está dependendo, está carente de homens, né? Como líderes, homens à frente, né? As crianças vão para a escola, lá tem a tia, e quando tem um tio, não é tio. Se é que você me entende, né? Vão para a escola, chega lá, tem a tia ministrando aula, e quando tem um tio, o tio também não é tio, né? Vai cair na ficha, até o final da mensagem você vai entender. Então, e aí quando vai para a igreja, irmãos, a mesma coisa. São as mulheres que estão se envolvendo no ministério infantil. Os homens, não, eu sou homem. Você faz o que? Nada. Nada disso, irmão. Nós temos vocação. Jesus ministrou para crianças. Amém? Jesus ministrou para crianças. Você que é seminarista, tem seminarista aqui hoje? Ih, não devia ter vindo. Aí eu vi agora, viu? Bom, como vou pregar, eu estou indo embora mesmo, para da igreja, mas por favor, não estou nem aí, viu? Então, mas seminarista, irmão, eu quero te falar que o primeiro local de treinamento para seminarista é cuidar de junior, é ser professor de escola bíblica de criança. Aliás, eu passei por essa escola, por isso que eu estou recomendando. Meu primeiro lugar de ministrar foi com a criança. A criança vem com cada uma. Pastor, como é que é um anjo? Explica. Na época chamava ele tio, como é que é um anjo? Tio, como é que esse negócio de salvação? A gente perde salvação. A criança faz cada pergunta e a gente fica, né, numa situação bem delicada. Mas enfim, eu quero recomendar os homens dessa igreja se envolverem no ministério infantil. Bom, estou falando isso porque Deus está falando no meu coração para te falar isso. Então pega isso e coloca em ação. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre esse texto, Lucas capítulo 8, versos 22 a 25. Quem achou, querido, pega a sua Bíblia, fica de pé comigo em nome de Jesus. Vem. Lucas capítulo 8, versos de 22 a 25. Quem achou, fique de pé, por favor. Quem não achou, fica de pé do mesmo jeito, pesca na Bíblia do seu irmão. Amém? Lucas capítulo 8, irmãos. Eu recomendo você ficar de pé diante da palavra de Deus, que a gente fica de pé diante de tanta coisa que não presta, né? A gente vai para uma conferência lá, um treinamento da empresa, vamos ficar de pé, aplaudir, o fulano e tal, então não fica. E diante da palavra a gente não fica. Não é falta de reverência você não ficar de pé diante da palavra, é falta de reverência você não ficar de pé quando você é convidado a ficar de pé. Amém? Chegou aí? Vamos ver a palavra então? Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. E eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo clamando: mestre, mestre, vamos morrer. E ele se levantou, repreendeu o vento, a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo, como diz a versão revista atualizada, e fez-se grande bonança. E o verso 25 diz: onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Amém? Amém. Senhor, essa é a tua palavra e nós estamos todos aqui, assim como Cornélio chamou Pedro, reuniu a família, reuniu os amigos mais chegados e disse para Pedro: estamos todos aqui, então agora fale aquilo que tu tens para falar para nós. E diz a tua palavra então que Pedro abriu a boca e profetizou e declarou, e naquele dia o teu Espírito veio sobre as pessoas que estavam ali e eles foram batizados. Eu oro para que esta noite não seja diferente daquele dia. Eu oro para que esta noite o teu Espírito venha e traga esta palavra para dentro do nosso coração, não apenas para servir de informação do nosso intelecto, não apenas para aumentar um pouco mais a quantidade de informação que a gente tem dentro da gente, mas para trazer transformação e mudança na nossa vida, na forma como nós estamos lidando com o Senhor, com a nossa família. Oramos assim no poder de Jesus e nos entregamos totalmente a Ele. Amém e amém, Jesus. Amém. Tome o seu assento, querido. Primeiro eu gostaria aqui de estar conceituando um pouquinho sobre tempestade. E nessa mensagem eu vou aqui falar para você que tempestade é tudo aquilo que vem para alterar o curso da nossa vida. Tempestade é tudo aquilo que vem para alterar a
a história da nossa casa, da nossa família. Tempestade, então, é uma intervenção a qual nós não estamos contando para aquela hora. Geralmente, antes da tempestade, na Bíblia, existe uma palavra, uma expressão chamada de repente. O texto diz, e você pode conferir comigo, que enquanto eles navegavam lá no verso 23, estava tudo bem, Jesus adormeceu porque a navegação estava tranquila, mas o verso 23, na versão revista e atualizada, diz que de repente abateu-se sobre o lago um forte vendaval. Eu tive a oportunidade de ir ao Mar da Galileia, o lugar exatamente onde esse incidente aconteceu. O mesmo Mar da Galileia, chamado também de Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, todos os três são o mesmo. E realmente é uma grande extensão de água. E uma tempestade ali realmente põe medo, realmente deixa a gente assustado. E as tempestades que acontecem na história bíblica nos ensinam muitas coisas. E muitas vezes nossa família, tempestades acontecem. O que a gente precisa aprender sobre tempestades? Primeiramente, existem tempestades que nós mesmos causamos. Tempestades que a gente mesmo cria. Por exemplo, quando a gente faz uma escolha errada na hora de se casar, na hora de namorar. E a gente não pode atribuir, porque, irmãos, tem uma coisa que a gente precisa consertar na nossa vida enquanto cristão, é essa crença que alguns crentes têm em destino. Tem muito crente acreditando em destino, irmão. Destino é coisa dos gregos. Os gregos acreditavam em destino. Uma das marcas dos gregos era a tragédia. A tragédia era o seguinte: não adianta você fazer nada para mudar nada, porque o fim já está traçado. Então tem muito crente acreditando no destino e diz assim: eu tinha que passar por isso, foi assim mesmo. É como, por exemplo, eu vejo muita gente falar assim: olha, tem um buraco naquela rua ali, eu dirijo, já passei ali, meu carro caiu no buraco. Então alerta para você, querido, não passe naquela rua porque tem um buraco ali, você pode cair com o teu carro lá. E ainda assim você vai lá e passa no carro, ou passa naquela rua com o seu carro, o carro cai no buraco, estoura a roda. E aí você diz: infelizmente eu tinha que passar por isso. Não, você não tinha que passar por isso. Você passou por desobediência, você passou por imprudência. Então existem tempestades que nós mesmos causamos. São nossas escolhas, são nossas decisões. Aliás, eu tenho um sermão chamado sobre escolhas e consequências. Quando você tiver a oportunidade, acesse o YouTube e procure lá Pastor Rodrigo Amaral, Igreja Batista Palavra e Poder, ou Igreja Palavra e Poder. E aí você vai encontrar essa mensagem lá. Recomendo você assistir, principalmente você que ainda não casou, principalmente você que ainda está namorando, viu? Ainda dá tempo de você salvar a sua vida e o seu futuro. Existem tempestades que nós mesmos causamos. São tempestades que nós poderíamos evitar, elas não precisam acontecer. Por exemplo, uma tempestade na família que nós causamos: dívida. Dívida não é um negócio que cai do céu, irmão. Dívida não é um negócio que brota da terra. Dívida é um negócio que a gente faz. A gente empresta o nome para alguém para ser avalista, a pessoa não paga. Você sabe o que é avalista? Numa linguagem técnica, até mesmo no banco, ele é chamado de devedor solidário. Olha que coisa fofa. Avalista é devedor solidário. Porque você acha que avalista não é só assinar porque eu estou recomendando. Irmão, quando eu avalizo alguém para pegar um empréstimo financeiramente, eu também me comprometo com a dívida desse alguém. Eu coloco o meu nome naquela história. Então, às vezes, nós criamos essas situações e atraímos tempestades para a nossa família. Compramos aquele carro que a mulher falou assim: não é para comprar esse carro, não compra, não compra. E o marido diz: não, mas eu quero. Parece que é o bebezão que não cresceu, né? Eu quero. E ele compra, o carro começa a quebrar. E aquele olhar da mulher que já diz tudo: já avisei. E se ela fala, ele quer pular no pescoço dela, mas ela tem toda a razão, porque ela avisou que não era para fazer essa dívida, não era a hora, não era tempo. Então existem tempestades que nós causamos. Existem tempestades, irmãos, que elas nos são necessárias, que nós precisamos tirar lições das tempestades. Eu penso que neste caso bíblico, aqui há uma tempestade necessária. O próprio Jesus, se você checar isso comigo, lá no verso 22, é Jesus quem diz aos discípulos o seguinte: vamos para o outro lado do lago. Ou seja, Jesus que os tira da condição e da situação, da circunstância que eles estavam. E praticamente, se você checar o original, o grego, vai dizer que Jesus os obrigou a irem para o outro lado do lago. Então, porque Jesus queria ensinar alguma lição. Então tem tempestades que Jesus até faz questão de arrastar a gente para dentro delas, porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Eu vejo muitas vezes pessoas que têm muito dinheiro,
Elas são tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Não tem mais nada além de dinheiro. Tem gente que é tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Você já percebeu isso? Amém? Alguém, será que tem um anjo? Ah, tem um anjo aqui que vai pedir socorro com um pouco de água. Hoje, irmão, comi um churrasco no almoço, só a graça de Deus. Irmão. Eu amo o Dia das Mães. Por causa das mães, tá? Não é por causa do churrasco não, viu? Porque só estava linkado uma frase com a outra. Minha filhota, você pode ir passando, já deve ter algumas informações dos irmãos aí, viu? Isso. Olha, pode passar mais uma. Amém? Isso. Vamos ficar por aqui. Agora a segunda. Vamos lá. Mais uma. Isso. Tempestades que não são necessárias. Então a gente precisa fazer uma outra pergunta sobre tempestades. Nós já vimos que as tempestades vão se encaixar em dois grupos. Existem aquelas que nós causamos, existem aquelas que nos são necessárias. Amém? Você está comigo? Amém? E eu tenho certeza que nessa noite eu ministro para alguém que está dentro de uma tempestade da família. E se não está, pode entrar, porque eu preciso te avisar isso. A minha Bíblia nunca disse que, por nós sermos cristãos, não teremos tempestade. A minha Bíblia diz que a tempestade vem na casa daquele que ouve e pratica a palavra, mas a tempestade também vem na casa daquele que ouve e não pratica. Então, se você é alguém que ouve a palavra e não pratica, a tempestade vem na sua casa. Mas se você é alguém que ouve a palavra e pratica, a tempestade também vem. Qual é a diferença? É o que acontece com a casa. Você está comigo, amém? Muito bem, segunda coisa que eu quero pensar com vocês é por que razão as tempestades vêm? Por que razão as tempestades vêm? Geralmente, as tempestades vêm por 3 motivos básicos, tá bom? 3 motivos básicos. Primeiro motivo básico que uma tempestade vem: a nossa imprudência. A nossa imprudência. Ou seja, existem sinais claros para nós que alguma coisa vai acontecer na nossa casa e a gente não se prepara para isso. É como, por exemplo, a gente planejar ter filhos e não organizar o quartinho para o bebê, não organizar aquele mega power ultra pacote de fraldas, né? É como, por exemplo, os jovens que estão namorando, engravidam as namoradas, né? E não sabem quanto custa, irmão, um pacote de fralda. E se a esposa, né, ou a companheira não der leite, o leite Nan está caríssimo. A última lata que eu paguei de leite Nan, eu lembro que eu paguei R$55 aproximadamente, né? E foi um negócio complicado, porque no final, no aniversário do Azaf, nós pegamos as latas de leite Nan, as latas de mucilão, e nós fizemos lembrancinhas para dar para os convidados. Olha que maravilha, deu tanta lata, irmãos, foram 93 pessoas levar aquelas latas, viu? Só para você ter uma ideia, viu? Então existe imprudência, não se preparar. É como se casar e dizer: não, eu amo. Deve ter as meninas que são assim: eu amo ele, eu amo ele, eu amo ele. Eu moro até embaixo da ponte com ele, mora nada. Quando a coisa começa a apertar, a briga também aumenta. Não é verdade? Então tenha cuidado com isso. Imprudência. É interessante que Jesus diz o seguinte: olha, vocês são tão espertos para aquilo que é óbvio, ou melhor, para aquilo que é mais complicado, mas são tão imprudentes para aquilo que é óbvio. Jesus disse isso lá em Mateus 16:3, está aí, filha? Diz assim: pela manhã haverá tempestade. Vocês dizem: hoje haverá tempestade, porque o céu está no vermelho sombrio. Sabeis na verdade discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos. Então a gente consegue, eu tenho lá uma ovelha que diz: olha, os sapos estão pulando. Eu falei: legal, a formiguinha está atravessando o caminho na roça. Então isso é sinal que vai vir chuva. Uau, que coisa fantástica, né? E eu falei para ele: eu também te digo isso, os sapos estão pulando, as formiguinhas estão atravessando e vai vir chuva, porque eu vi ontem na previsão do tempo. Então fica mais prático. Então Jesus está dizendo o seguinte: que a gente consegue discernir as coisas complicadas, como por exemplo uma tempestade no céu, mas a gente não consegue discernir uma coisa simples como um problema, um sinal de que virá uma tempestade para dentro do nosso lar. Por exemplo, a falta de comunicação na família já está adiantando um sinal de que uma tempestade virá, de que um problema surgirá disso. Se o homem esquece a data do aniversário de casamento, pode ter certeza que já tem um sinal de que a tempestade vem. Não fique preocupado se quando você chegar, voltar do seu trabalho, a comida não estiver feita, se as roupas estiverem ainda amassadas dentro do cesto.
é porque ela está triste com você. Para eu não ter esse problema, eu casei com minha esposa no dia do aniversário dela, que aí se eu esquecer uma data, eu lembro da outra, depois eu lembro das duas. A gente não vai falhar. É uma boa dica. Hashtag fica a dica. Tá bom? Então, sinal de tempestade sempre vai ter. A questão é, eu estou me preparando para a tempestade? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Porque a questão da tempestade, vem comigo, a questão da tempestade, não vamos falar igual colegial, não. Colegial, eu sou hoje estagiário numa escola, e colegial fala assim, vamos falar essa frase. Não, fala com vontade. Não. A questão da tempestade, vamos juntar a questão da tempestade. Viu como é que você pode? Eu sei que você pode. Mais uma vez, a questão da tempestade não é se ela virá, mas quando ela vai vir. Amém? Então Jesus deixou bem claro que a tempestade vem. A questão não é se, a questão é quando. Então o homem sábio, ele se prepara para a tempestade. Quando Jesus conta a parábola do homem tolo, do homem sábio que fez a casa na rocha, o homem tolo fez a casa na areia, em Lucas nos dá um detalhe importante, que o homem sábio cavou profundamente sobre a rocha. Preste atenção nisso. Ele demorou muito tempo. O da areia foi fácil, ele montou, colocou e acabou. Enquanto o homem sábio estava cavando, o da areia já tinha terminado a sua obra. Mas quando a tempestade veio, mostrou quem era quem. Você está comigo? A segunda razão pelas quais ou pela qual a tempestade vem é a nossa desobediência, né? A palavra nos mostra que Deus vai nos alertando na palavra dele, nos mostrando através da voz dos profetas, que tem vezes que a gente vem para a casa de Deus, né? Pastor Fábio e pastor Haddad são ministros de família, ministros de palavras poderosas sobre família. Eu até estou honrado aqui falando sobre família, né, aos pés deles, isso é algo muito importante para mim. Mas às vezes a gente vem, irmão, num culto como esse, num culto onde o pastor está ministrando sobre família, a gente dorme no culto, irmão. Isso é coisa terrível, irmão. Você sabe que a palavra obediência, no original, no grego, e também com a mesma referência no hebraico, sabe o que ela significa? Diga comigo, obediência é ouvir com atenção. Porque isso é fantástico, pastor. Obediência é ouvir com atenção. O que significa isso? Que quando eu quero obedecer, eu estou predisposto a ouvir. Quando eu venho para um lugar e eu paro para ouvir, eu estou dizendo o seguinte, que eu estou pronto, eu estou predisposto a obedecer aquilo que vai ser pregado, aquilo que vai ser dito. Por isso que eu estou dando toda a atenção, porque eu tenho certeza que vai vir algo que eu preciso para a minha vida. Quantos estão comigo? Amém? Por exemplo, em Atos capítulo 27, é uma passagem sobre tempestade, que o apóstolo Paulo, ele orienta todo mundo do navio dizendo o seguinte, ele está sendo levado preso para Roma. Ele diz assim, olha, não vamos sair daqui, porque Deus falou comigo nessa noite, que não é para a gente navegar, que a gente vai ter problema. E aí a Bíblia diz que o capitão do navio interviu e falou assim, cala a boca, Paulo, você não sabe nada, eu sou o capitão do navio, eu sei sobre navegação, você é um pregador, você não sabe de nada, então fique tranquilo, vamos navegar que vai dar nada errado. E o texto claramente diz que tudo deu errado. Quase que as vidas se perderam. Só não se perderam porque Paulo estava naquela embarcação, porque Jesus estava na embarcação. A Bíblia diz que eles ficaram alguns dias sem ver sol, sem ver estrelas, e caiu uma tempestade, e naquele momento dissipou-se deles toda a esperança de salvamento. E todos estavam se movendo muito tempo. Paulo então se levanta e falou assim, olha, sabe por que aconteceu tudo que aconteceu? Porque vocês não me atenderam quando eu disse para não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Olha que fantástico. Então muita coisa, irmão, que acontece na nossa vida, desobediência. Tem muito casal aqui que está passando por luto no casamento, por desobediência ao papai e à mamãe, que falou assim, não casa com ele. Olha para ele como é que ele é. O negócio dele é ficar com o celular que a mãe comprou, e nem trabalha. Olha, quando é isso, na época ele ficava lá, né, garoto de passarinho no meio da rua, então andando com pitbull, sem camisa, né, fortão, malhando na academia, e dizendo, é Jesus falando aí com você. Então, aí o pai e a mãe não abençoou, eu vou casar porque eu amo. Agora está aí no estreito, né? Agora está aí pedindo a Jesus misericórdia, mas que bom que ele é bom, viu? A boa notícia é que hoje ele estende a mão para abençoar e mudar a sua história, amém? Uma outra razão também que tem escolhas erradas que nós cometemos, né?
Muitas vezes nós escolhemos amizades, muitas vezes nós escolhemos relacionamentos errados, que vão nos levar para a tempestade. Tá? Conheço pessoas que se casaram, pastor Fagundes também deve conhecer, e foram para o ministério, foram pastores formados, e a esposa simplesmente abandonou no ministério. Mas isso começou desde o namoro, começou desde o relacionamento, que foi feito uma escolha errada. É interessante que essa passagem nos tem muito a dizer. Tem uma história tão fantástica no livro de Jonas, que é a própria história de Jonas. Jonas está fugindo de Deus. E quando ele desce até o porto para comprar uma passagem com o objetivo de ir para Jope, a Bíblia diz que ao chegar ali, naquele lugar, ou melhor, para Tarsis, ele chega ali naquele lugar e ele vai para comprar a passagem. E ele escolhe um navio para entrar, né? Ele entra naquele navio. E a Bíblia diz que por causa dele sobreveio uma tempestade tão grande que quase virou o navio. E naquela hora que o capitão do navio e o pessoal da tripulação desce e começa a procurar de quem é a culpa, lá estava Jonas com o dedinho levantado, depois de ter dormido bastante, levantou o dedinho e falou assim: a culpa é minha, é que eu estou fugindo de Deus, aí eu entrei no seu barco. Imagina o capitão falando assim: mas rapaz, tanto barco para entrar, você veio parar no meu, né? Por causa de quê? Porque ele escolheu um caminho que facilitou para que Jonas entrasse, tá certo? E aí então Jonas diz: tomai-me, eu acredito que esteja aí, filha, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Então, isso aqui é muito sério, irmão. Deixa eu te dar um conselho de quem ama. Quando uma menina se casa com um rapaz afastado do reino de Deus, afastado da igreja do Senhor, pode ter certeza que a tempestade nasceu, viu? Porque alguém que está fugindo de Deus, uma boa coisa não vai acontecer. Boa coisa não vai acontecer na vida de alguém que foge de Deus. Problema nascendo, viu? Talvez você se levante nessa noite para dizer: pastor, você está errado, porque eu casei, tudo bem, passei por tempestade, mas eu venci. Então, parabéns, bem-vinda ao rol da exceção, porque a maioria que eu conheço está tudo divorciado no dia de hoje, tá? E às vezes não está divorciado por causa de orgulho, só por causa de aparentar que está tudo bem. Outra coisa que a tempestade vem também é para o nosso crescimento, como já disse agora há pouco. Geralmente as tempestades aparecem quando tudo está tranquilo para nós, quando nós nos sentimos seguros demais, tranquilos demais. Eu sei tudo sobre casamento, eu não preciso ler livros sobre casamento, sobre família, eu não preciso fazer isso. Pastor, falou que vai ter conferência de família, para quê? Minha família vai bem, obrigado. Isso mostra que a gente precisa crescer. A Bíblia então diz em Mateus 14, 22, ainda uma outra expressão para essa passagem: em seguida obrigou os discípulos a embarcar e passar primeiro do que ele para o outro lado, enquanto ele despediu o povo. Uma outra passagem. E a barca já estava muito estágio da terra, solitada pelas ondas, porque o vento era contrário. Mateus 14, Jesus obriga os discípulos a atravessarem o mar. Bom, então quando a gente fala de família, é impossível que a gente não toque na realidade de tempestades dentro da família, ok? Jesus nos aponta isso. Agora, o que a gente precisa aprender, o que a gente pode aprender com as tempestades que vem na família, ou melhor, como que a gente pode resistir às tempestades da família, né? Deixa só, eu peço a licença a vocês. Itai, senta, olha para mim, senta, e depois a gente vai conversar, legal? Tudo bem? Dá um joinha para dizer que está tudo bem. Agora você tem vergonha, né? Amém. Fecha o parênteses aqui. Então, o que nós, ou como nós podemos resistir às tempestades que vêm na família? Vamos comigo, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você aprenda nessa noite, vamos lá? Não admita a possibilidade de abandonar o barco. Diga isso comigo: eu não posso admitir a possibilidade de abandonar o barco. Irmão, isso aqui é muito importante. Lá no verso 24, diz que os discípulos foram acordar Jesus, dizendo: nós vamos morrer. Mas nenhum deles saiu do barco, nenhum deles abandonou o barco, nenhum deles pulou do barco. Às vezes, queridos, nós estamos passando por tempestades na nossa casa, na nossa família, e a primeira proposta que Satanás nos apresenta é: larga tudo, vai embora, abandona, não tem jeito, não vai dar certo. Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui nessa noite: só tem testemunho para contar quem persevera.
Quando eu olho daqui e vejo tantos irmãos, né, com cabelinhos mais esbranquiçados, outros que nem cabelo tem, né? Eu olho e fico pensando, quantas tempestades esses irmãos já não atravessaram no casamento, na família. Quantas coisas já viram na vida dos seus filhos. Quantas coisas já perceberam. Mas eu vejo que a grande maioria perseverou, a grande maioria ficou de pé, a grande maioria não abandonou o barco. Só tem história para contar. Irmão, eu nunca vi uma pessoa subir no púlpito para dar um testemunho de vitória, dizendo assim, eu estava casado, passei por um problema muito sério, meu marido me traiu, ou então meu filho se desviou, aí eu larguei tudo, abandonei tudo. Eu nunca vi ninguém dar um testemunho assim e dizer que teve uma grande vitória. Ao contrário, eu vejo pessoas que perseveraram, que lutaram até o fim, deram um testemunho fantástico. A minha mãe, isso até hoje eu coloquei na rede social, uma coisa que eu falei no dia do velório dela. Eu escrevi apenas um pensamento, né, um artigo pequeno, até no meu celular, escrito assim, coisas que eu aprendi com mamãe. Eu aprendi 4 coisas com mamãe. A primeira delas que eu aprendi foi nunca desistir do meu casamento, aconteça o que acontecer. Mamãe foi vítima de violência doméstica por conta do vício do papai e do álcool. Mamãe foi vítima de humilhação. Mamãe foi vítima de todo tipo de situação, de ameaça até a própria vida, porque papai tinha arma de fogo, né? Mas papai foi o meu herói, papai morreu e graças a Deus entregou a vida para Jesus, os pecados dele foram perdoados, eu vou abraçá-lo de novo na glória celeste. Mas mamãe suportou tudo isso e acreditou no casamento. E ela, quando chegou no dia do velório dele, no dia que estava lá o corpo no caixão, ela punha a mão sobre a cabeça dele, né, ou sobre a cabeça ali do corpo, e dizia o seguinte: eu venci. Porque ela fez o que uma mulher honrada faz: leva o marido até a sepultura, leva o marido até a porta. Então, queridos, só tem história para contar, só tem testemunho para dar aqueles que não abandonam o barco. Agora, o princípio é: não admita a possibilidade de abandonar o barco. Sabe por que tantas vezes você briga com a tua esposa, briga com o teu marido, e você fica dizendo que vai para a casa da mamãe? Porque isso ainda está dentro do teu coração. O dia que você decidir que não tem mais casa de mamãe para você voltar, irmão, tudo muda. Amém? Pior do que uma mulher falar que vai para a casa da mamãe é o homem que diz que vai para a casa da mamãe, né? Eu chamo isso de bebezão. Bebezão, tu tem que crescer muito. Eu vou para a casa da mamãe, vou ver muito mal, meu Deus. Parece meu filho, tem 5 anos de idade, qualquer coisa corre para a mamãe, né? Então escute uma coisa. Tem 2 histórias na Bíblia que me falam sobre cortar vínculo com o passado para poder crescer. E as 2 histórias são diferentes porque as atitudes são diferentes. A primeira história é a história de Jesus e os discípulos. Em Lucas capítulo 5, Jesus encontra os discípulos e os chama para andar com ele. A Bíblia diz que então Pedro está ali, Jesus quer o barco de Pedro para usar de púlpito. Pedro cede, Jesus sobe no barco, se afasta, Jesus prega, o povo recebe a palavra. Jesus ordena Pedro para ir para dentro do lago e Pedro vai, lança a rede. Pedro quase que resistindo, mas obedece, lança a rede, pega uma grande quantidade de peixe, vão para a beira da praia, deixa os peixes, deixa as redes e seguem Jesus. Amém? 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 Bom, dá uma pausa aqui. A outra história é a história de quando Elias vai chamar também o seu discípulo, Eliseu. Elias vai até Eliseu, joga a capa sobre Eliseu. Eliseu estava trabalhando no arado da sua família. Ele tinha também, estava com 12 juntas de bois, ele estava com a 12ª, duodécima. E ele estando ali trabalhando, Elias joga a capa, ele vai até Elias e diz: Elias, deixa eu primeiro me despedir da minha família e depois eu vou te seguir. E Elias falou: olha, você pode ir, mas lembre do que eu fiz com você hoje. Eliseu volta, vai despedir da família, mas Eliseu faz uma coisa que me deixa assim preocupado e me deixa com uma interrogação, até o dia que Deus me deu a revelação desse texto. E aí Eliseu simplesmente mata os bois, destrói os instrumentos de madeira de arado, faz aquilo de lenha, faz uma grande fogueira, queima aquela carne dos bois, chama a vizinhança e dá a carne para os vizinhos, e depois ele segue Elias. Você está comigo, amém? Amém. Agora deixa eu contar a segunda parte da história. Na primeira experiência dos discípulos que eu estou mencionando para você, quando Jesus é preso, quando Jesus é crucificado, quando Jesus é levado o seu corpo para o sepulcro, a Bíblia diz que Pedro, lá em João capítulo 21, virou para os discípulos assim: vamos pescar, e os discípulos disseram: vamos com você. Então eles voltaram a pescar, voltaram ao passado, voltaram à velha vida, e Jesus de novo teve que aparecer para eles na beira da praia e mudar a história deles para que eles nunca mais voltassem a pescar. Você está comigo, amém? Amém? Mas Eliseu seguiu Elias, e nunca mais Eliseu voltou a trabalhar com os bois, porque Eliseu destruiu as fontes dele no passado, e os discípulos não fizeram isso. Porque se a gente deixa uma porta aberta atrás da gente vai voltar.
Você está me entendendo, amém? Por isso que eu não acredito, irmão, por mais que tenhamos muitos casos assim, mas quando a pessoa se junta e não quer se casar, ela está dizendo o seguinte: eu estou deixando sempre uma porta aberta atrás de mim, porque se não der certo eu volto. Se não der certo, não tem que ir para a justiça para dividir os bens. Quem casa pensando em se separar, com certeza já está separado. Você está comigo, bem? Então não admita a possibilidade de abandonar o barco. Você só vai conseguir parar de falar em divórcio quando brigar no seu casamento, quando você desistir de divorciar. Um dia perguntaram para Ruth Grã, esposa do Billy Graham, o seguinte: Dona Ruth, a senhora é casada há tantos anos, eles fizeram 50 anos de casados, comemoraram, foi uma coisa linda. E aí o repórter estava entrevistando, perguntou para ela: Dona Ruth, a senhora é casada há tanto tempo, nunca pensou em se divorciar do seu marido, do pastor Billy Graham? Ela disse: nunca, divorciar jamais. Agora, matar já pensei muitas vezes. Então a verdade é essa: você pode, irmã, até pensar em matar seu marido, não tem problema. Só pensar, só pensa e depois repreende. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Irar você pode, porque irar não é pecado. Tem gente que acha que irar é pecado. A Bíblia nunca diz que irar é pecado. Por exemplo, você ama criança, amém? Você ama criança? Amém? Ah, bom, eu acredito que sim. Senão, se você falar que não, eu vou tirar meus filhos daqui correndo. Entendeu? Eu amo crianças. Por isso que eu odeio, irmãos, a pedofilia. Por isso que eu odeio pedófilos. Por isso que eu odeio quando uma criança é violentada. A minha ira se acende quando eu vejo isso. Você está entendendo isso, amém? Então irar não é pecado, irmão. A Bíblia diz: irai-vos. A Bíblia até manda a gente se irar, irmão, porque irar é bom. A única coisa que a gente não pode fazer é deixar que a ira se transforme em pecado. Aí é problema. Quando eu pego a minha ira e ataco pessoas com a minha ira. Viu? Quando você quiser dar soco na parede, não pode dar soco na parede, mas não dê ninguém em nome de Jesus. Você está comigo? Você está entendendo? Amém? Não se escandalize, irmão, porque crente não se escandaliza. Só o novo convertido, né? Ou quem não é convertido pode se escandalizar. Tem muita gente que lê o texto bíblico e interpreta errado. Ai daquele que traz esse escândalo para a igreja. Irmão, eu vou me escandalizar com o quê? Eu conheço a Bíblia, eu conheço o pecado, eu conheço Jesus, eu conheço o diabo. Então eu vou me escandalizar com o quê? Um fez isso. Não me assusta. Agora, escândalo é escândalo para quem não é crente. Para uma pessoa que está precisando chegar até Deus. E ela fica balançada, porque alguém que deveria ser exemplo de Deus para ela, não é. E isso é que é escândalo. Tá bom? Já está aqui, amém? Amém. Então nenhum discípulo abandona o barco. E nenhum deles se joga no mar. Por quê? Porque fora do barco é muito pior, meu irmão. Tem uma imagem que eu acho que está aí também, que está bem legal essa imagem. Isso, pode passar. Amém? Mais uma. Isso, fora do barco está desse jeito aí, viu? E aí, vai pro lado do barco, né? Tem um tubarão lá esperando, lá fora do barco. Vai pro lado. Mano, olha, outro dia encontrei, aqui na cidade de Campos, eu fui aluno de uma classe de escola, para nós convertidos, escola bíblica, junto com uma pessoa. E ela passou por uma tempestade no casamento e ela abandonou o marido. Ela simplesmente abandonou o marido, não quero mais, não vou passar por isso, não tem que passar por isso, chega disso. E aí encontrei com essa pessoa 2 anos depois. E ela chorando me disse assim: por que eu fiz o que eu fiz? Por que eu deixei meu marido? Eu descobri que fora é muito pior. Fora é muito pior. Se eu tivesse perseverado, se eu tivesse orado mais, se eu tivesse crido mais, se eu tivesse acreditado mais, se eu tivesse me dado mais, eu tenho certeza que estaria diferente no final. Vamos estar entendendo isso, amém? Amém. Casamento, irmão, é que nem jogo de futebol. Se esforça mais, não vai sair o gol. E quando sai o gol, o campeonato está vencido aí, o campeonato você venceu, e o time está salvo, não vai para o rebaixamento. Mas se esforça. Em geral a gente não se esforça. Em geral a gente acha que deu muito. Em geral a gente até nem se prepara para a tempestade. É interessante, querido, que a cultura judaica pensava na tempestade. Ela dizia o seguinte: todo casamento tinha por hábito servir primeiro o melhor vinho. Aí o pessoal já bebeu aquele vinho, está todo mundo para lá de Bagdá, e agora vem um vinho ruim. A ideia, aquilo era uma mensagem, porque o mundo espiritual trabalha com símbolos. E o símbolo é o seguinte: olha, o casamento começa bem, mas tende a piorar depois. Era a mensagem que eles passavam. Aí vem Jesus, irmão, e dá o melhor vinho depois, para dizer assim: eu quebro esse princípio do mundo e estabeleço o princípio do céu. O casamento começa bom, e comigo fica melhor ainda no final. Aleluia, também? Aleluia, você pode aplaudir o Senhor por isso? Ele está aqui para quebrar o princípio do seu relacionamento. O princípio que você botou na sua cabeça. O princípio que você aprendeu no mundo. Fora do barco é muito pior. Em Ruth, capítulo 1, nos mostra a decisão de um homem que arruinou a própria história e a sua família, porque resolveu sair do barco. Diz a Bíblia Sagrada, e você vai ler no livro de Ruth quando chegar em sua casa,
que Elimeleque, e Elimeleque significa, Meleque é rei, e Eli é Deus. Deus é o meu rei, o Senhor é o meu rei. O homem que tinha esse nome, o Senhor é o meu rei, abandona o rei. Ele está em Belém, e Belém significa casa de pão. Ele está em Belém, e Belém passa por um tempo de tempestade, agora não tem pão na casa de pão. E o que Elimeleque pensa? Vou pegar minha família, Noemi, vou pegar meus filhos, Malom e Quilion, e vou com eles para onde? Moabe. Irmão, Deus disse lá em Deuteronômio que Israel nunca deveria ter amizade com Moabe, não deveria querer bem nenhum para Moabe, nem ter paz com Moabe, porque a tribo de Moabe, o povo de Moabe, é um povo, os moabitas eram um povo perverso, pecaminoso. Só para você ter uma ideia, no deserto, quando eles se envolvem com o povo de Moabe, quando eles se envolvem com as mulheres moabitas, a Bíblia diz que eles contraem doenças e morrem de doenças no deserto. Olha que coisa terrível, eles morrem de doença no deserto. Diz a Bíblia que foram cerca de 23 mil que morreram. Você vai pegar essa informação também em Números 25, vai pegar também em 1 Coríntios capítulo 10. Elimeleque então abandona Belém e ele vai para Moabe. Mas o texto diz assim, acredite que esteja aí: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim Noemi, a mulher, desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. A decisão desse homem arruinou a família inteira. E se não fosse Deus intervindo na história e trazendo Ruth para a história, meu irmão, a história seria outra. Quantos estão comigo? Elimeleque então deixa a terra dele por ambição, para ganhar mais, acreditando que ele teria a vida melhor lá. Tem muito pai que faz isso. Não, eu vou trabalhar fora para ganhar dinheiro para minha família. E fica distante dos filhos, não ministra na vida dos filhos, não acompanha, e quando está lá em cima financeiramente, tem que gastar dinheiro agora com casa de recuperação para os filhos. Porque quando deveria estar jogando bola, os filhos estavam distraídos fazendo outras coisas. Lá em Boa Esperança aconteceu um caso de um garotinho de 4 anos de idade. Quantos anos? 4 anos. Só para saber se você está aqui, irmão. 4 anos de idade, essa criança morreu. Um escorpião atacou a criança no dedo, e a criança então houve uma negligência médica, eu posso dizer assim, e foi piorando a situação, e a criança veio a falecer. Foi o momento mais terrível para a gente, quando a igreja, celebrar um culto de gratidão pela vida de uma criança de 4 anos que morreu. O pai e a mãe estavam inconsolados, porque era o primeiro filho deles, o primeiro menino deles. E aí, Deus é tremendo, porque durante aquela madrugada que passamos juntos ali, chorando, lamentando tudo, ele chorava o tempo todo, dizia assim, quando eu passei com ele de carro, perto de um campo de futebol, ele disse assim, meu filho pediu para jogar bola comigo, eu nunca tinha tempo para ele. E ele começava a chorar dentro do carro, eu nunca tinha tempo para ele. Meu filho pediu para jogar bola, meu filho pediu para brincar comigo, eu nunca tinha tempo para ele. Talvez a sua questão não seja o trabalho que você tem, talvez a sua questão seja ser maldito desse celular que você possui aí, porque fica só nessa imundice desse WhatsApp, na rede social, e não para para olhar para o seu filho. Não estão entendendo essa palavra, amém? Tudo bem. Mas Deus é tão bom, como disse, porque esse pai e essa mãe ficaram grávidos de novo agora, e um mês atrás nós anunciamos a gravidez publicamente, e estão grávidos de um menino, e o menino vai se chamar Caleb. Deus é o Deus que restaura, amém? Bom, o barco querido da nossa família, ele vai ser sempre balançado pelas ondas, pela tempestade, mas é importante que nós entendamos que fora do barco é pior. Talvez você diga assim, pastor, mas Jonas foi lançado para fora do barco. Então, deixa eu só te avisar uma coisa, isso é um outro sermão, não vou falar disso aqui hoje, mas só para você te adiantar. Tem gente que olha para o grande peixe ou para a baleia, quando a gente aprende quando era criança, né? E fala assim, Deus castigou Jonas mandando peixe. Não, irmão, Deus salvou Jonas mandando peixe. Deus salvou Jonas mandando peixe. Essa é a concepção certa do texto. O peixe não foi castigo, irmão. O peixe foi misericórdia. Castigo seria se Deus não tivesse criado o peixe, que Jonas ia morrer afogado nas profundezas do mar. E ele diz isso em Jonas capítulo 2, quando ele faz a oração dele. Ele diz, no meio das algas eu orei ao Senhor. Ele encontrou as algas lá no fundo, irmão. Foi Deus que resgatou Jonas da morte através do grande peixe. Mas isso é outra mensagem, não é de hoje, viu? Fica comigo. Aí talvez você diga, não pastor, mas aí, mas e se eu cair, então agora vem o grande peixe. Deixa eu te adiantar uma coisa. O grande peixe foi a misericórdia de Deus. Não conte sempre com a misericórdia de Deus, irmão.
Não pode ser. Tem gente que fala assim, não, viu lá o ladrão da cruz, ele também, né, não foi lá e entregou a vida para Jesus no último minuto, assim vai ser comigo. Então, mas deixa eu falar, José estava preso, irmão. Nem batizar ele pôde, nem testemunhar a vida dele ele pôde. Ele estava preso na cruz e prestes a morrer. Amém? Você está entendendo isso? Não faça de uma exceção uma regra. Não faça daquilo que a Bíblia aponta como exceção e ato da misericórdia divina como uma regra de vida. Segunda coisa, coloca para nós, filha, por favor, dá um clique. Mais um. Vamos lá. Eu acho que tem que ser. Isso. Seja paciente e espere a tempestade passar. Eu tenho que te dar uma boa notícia. Toda tempestade passa. Toda tempestade passa. É a nossa alma que diz que a tempestade não passa. E aí no desespero a gente pula do barco. Aí no desespero a gente acha não, que vai encontrar uma outra situação. Não, todo relacionamento tem dificuldade. Uns mais, outros menos, mas todos apresentam dificuldade. Por quê? Porque são duas pessoas diferentes, com duas histórias de vida diferentes, com duas estruturas diferentes, com dois pensamentos diferentes para habitar junto, irmão. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Graças a Deus que a pessoa com quem você se casou é diferente de você. Que se fosse igual a você, matava você. Sabe? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não consigo me suportar. Então se eu casasse com alguém com uma missa, você vai acabar me matando, irmão. Porque não dá para suportar. Não cabe dois no mesmo ambiente. Então a gente casa com alguém diferente que é mais paciente que nós. Já pensou? Aqui tem homens que falam demais, irmão. Se casa com uma mulher que fala demais, ninguém conversa muito em casa, não tem diálogo, eu sempre falando. É só gente falando. Tem outro que é quieto demais, mas se casa com alguém que é silencioso, vai ficar um olhando para o outro. Não é verdade? Um dia meu sogro falou para minha esposa assim: de solidão você não morre, Mara, porque ele fala demais, viu? E falar nisso eu tenho até olhar a hora aqui, viu? Então, segundo, seja paciente e espere a tempestade passar. Diga comigo, paciência. É a ciência da paz. O salmista diz: esperei com paciência pelo Senhor. Ele ouviu a minha voz, ele escutou o meu clamor. Imagina quanto tempo o salmista não ficou na situação que ele estava. Ele diz: eu estava com meus pés na lama, e ele pôs meus pés na rocha. Agora, quanto tempo isso durou? Quem leu o salmo, acho que foi instantâneo. Foi assim, geração de hoje, colocou 3 minutos, está pronto. Não, irmão, houve um processo de restauração na vida dele. Na vida de Noemi houve um processo de restauração. Você tem ideia de quanto tempo Noemi fez a trajetória de volta para Belém, depois reconstruir a vida dela, até Ruth encontrar Boaz. Irmão, isso levou um tempo, até Noemi segurar nos braços a Obed, que foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi, de onde veio o nosso Messias, nosso Salvador. Você está entendendo, amém? Sabe, queridos, nós precisamos compreender isso. É preciso ter paciência e esperar a tempestade passar. Mas a gente não espera a tempestade de braços cruzados. Crente que é crente espera a tempestade passar orando, dependendo de Deus. Espera a tempestade passar na casa de Deus. Eu não entendo alguns crentes, não dessa igreja não, de outra igreja. Não é dessa igreja não. É lá da Boa Esperança. Os crentes, quando tem problema, não vai para a igreja, irmão. É a mesma coisa de falar uma pessoa que está doente, que não vai para o hospital. Não é verdade? O melhor lugar para a gente estar quando tem problema é estar aos pés daquele que pode resolver todos os problemas. Amém? Tem gente que é assim, o Flamengo perdeu para a Chapecoense e não vem para o culto, irmão. Fica chorando em casa. Né? Coisa feia, irmão. Vem chorar aqui com os pés de Jesus, viu? Que a gente consola. Pode passar, filho, para nós, por favor. Mais uma. Amém? Mais uma. Aí, vamos lá. Amém? Pode passar. Apareceu ele aí, Jesus. Amém? Pode passar. Isso. Os nossos olhos precisam estar em Jesus, porque Jesus está preparando. E isso que é importante, irmãos. Nós precisamos de esperança. Todos estão aqui comigo, amém? Nós precisamos de esperança para compreender o que, irmão? Se eu creio em Jesus, Ele tem uma vida melhor para mim. É isso que nos sustenta, irmão. Eu não consigo, assim, compartilhar com o pensamento de alguns profetas do caos que existe hoje em dia. Que aparecem nos cultos das igrejas assim: está ruim, vai ficar pior ainda. Não dá para crer. Sabe por quê? Ah, pastor, porque você é triunfalista? Não, irmão, eu
sou triunfante, eu creio, porque sabe que a minha Bíblia diz assim: glórias pois a Deus, porque sempre, diga comigo, sempre em Cristo Jesus nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. Não seja o que for, o Deus a quem eu sirvo tem o poder de me conduzir em triunfo sobre tudo aquilo que hoje me causa dor ou dificuldade, sobre tudo que hoje me causa tristeza. Se é um filho que está perdido nas drogas, se é uma situação difícil dentro de um casamento, se é uma situação adversa dentro da família, se é um desemprego, se é uma enfermidade que se abate, o meu Deus tem o poder de me conduzir em triunfo através de Jesus no meio dos problemas da vida. Aliás, o meu Jesus também diz o seguinte: no mundo vocês vão passar por tribulação, por problema, por dificuldade, mas tenham bom ânimo. Algumas versões trazem a palavra coragem. Coragem. E é interessante, irmão, quando a gente estuda filosoficamente a palavra coragem, a tentativa, e filosoficamente quando eu digo que é a tentativa dos homens de chegar a um denominador sobre coragem. No passado os gregos pensavam que coragem tinha tudo a ver com apenas o soldado, porque o soldado ele ia para a guerra, entregava a vida dele para defender o reino. Então coragem e soldado estavam bem alinhados um com o outro. Mas eles continuaram buscando o que seria coragem, até que quando chegou numa visão existencialista da coisa, ou seja, de você lidar com a própria existência, eles pensaram o seguinte: olha, coragem é lidar com a vida do jeito que ela é, cheio de problema, cheio de criança morrendo, cheio de situação adversa, cheio de situação complicada, ganhando um salário mínimo no Brasil, vendo os políticos roubando, né? E comendo do bom e do melhor. Coragem é a gente continuar vivendo, acreditando que o Senhor tem o melhor para nós. Coragem, irmão, é viver com as tempestades da nossa família e continuar acreditando naquilo que Deus acredita. Deus acredita no casamento, Deus acredita na família. Foi Deus quem criou a família. Família não é ideia de homens, família não é ideia de uma cultura, de uma sociedade. Família não é ideia de uma tribo, família é ideia de Deus. Deus criou o primeiro homem, Deus criou a primeira mulher e os casou na presença dele. E Deus acredita na família. Deixa eu te dar uma boa notícia. Deus acredita na família, então acredite junto com ele. Em Malaquias 2,16 diz que Deus odeia o divórcio, porque o divórcio nunca esteve como projeto de Deus para a vida de ninguém. Não é que se você divorcia, você está em pecado, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que antes de você pensar no segundo casamento, pense em falar no seu casamento. Tem muita gente que enxerga o segundo casamento como uma alternativa rápida e direta para tomar qualquer decisão, sem lutar pelo casamento no qual se encontra. Eu não estou falando, querido, de você que lutou, que fez de tudo, mas, claro, não dependeu de você porque tem a escolha da outra parte. Eu estou falando daquele que já nem lutou, nem pagou o preço, nem cedeu. Eu preciso rever isso, porque a nossa cultura é uma cultura que impulsiona isso a cada vez mais. É uma cultura que diz que a família não tem jeito. Casamento é tão de Deus, irmão. Tem gente que não deveria casar e está casando, não é verdade? Uma vez perguntaram para mim, mandaram mensagem para mim: pastor, não sei os detalhes aí da sua crença a respeito disso, pastor, respeito, seja ela qual for, que eu respeito o senhor, tá? Mas ele mandou uma mensagem assim: pastor, o que o senhor acha assim? Eu estou querendo me juntar com uma pessoa, mas eu não queria casar, eu queria fazer um contrato de união estável. O que você acha? Eu falei: querido, olha. Aí argumentei para ele bastante coisa, mas resumindo toda a história, porque eu não tenho tempo para fazer todo o argumento que eu trouxe, eu disse para ele: querido, pensa bem. O casamento civil, aquele documento, todo aquele processo, é o padrão mais elevado que a sociedade brasileira tem hoje. Ele é tão elevado que os gays, quando se unem, eles não aceitam a união estável apenas, eles querem um casamento civil, porque aquilo reconhece a instituição família, como a Constituição garante isso. Então isso é muito sério. A gente precisa, enquanto igreja, pensar nisso, irmão, porque tem gente lá fora que está acreditando mais do que alguns crentes acreditam. Você está entendendo isso, amém? Amém. Então nós precisamos mudar de postura, nós precisamos avançar. O outro princípio é: se prepare para bonança. Tá? Se prepare para a bonança. Eu quero que você olhe isso. Diz a Bíblia que Jesus, isso aqui eu acho fantástico, lá no verso 24, olha para a sua Bíblia. Diga assim comigo: Jesus se levantou. Não, você não entendeu, irmão. Eu estou dizendo aqui para você, e o texto está dizendo que Jesus se levantou. Você está entendendo?
Não, você não está entendendo. Porque você não entende quando irmão, o que acontece quando Jesus se levanta. O salmista, quando começa a escrever um salmo falando de um problema de luta e perseguição, ele diz: Senhor, levanta-te, levanta-te. O povo de Israel, quando estava diante do deserto e iam lutar com os inimigos, quando estavam na nação de Israel, iam lutar contra os inimigos, eles levavam a arca da aliança para o meio do arraial, para os combates. Sabe qual era a canção que eles cantavam? Era assim: levanta-te, Senhor, e sejam dispersos diante de ti todos os teus inimigos, e fujam como se fossem fumaça, e desapareçam como se fossem fumaça. O que eu estou dizendo, irmão, é que quando Jesus se levanta na nossa vida, quando Jesus se levanta na nossa história, quando Jesus se levanta na nossa família, tudo muda, e muda para melhor. E a minha oração é que Jesus se levante na sua casa nessa noite, é que Jesus se levante em seu favor nessa noite, é que Jesus se levante para a tua vida nessa noite. Porque quando Ele se levanta, tudo muda e muda para melhor. Então, querido, nós podemos clamar, porque os discípulos foram até Jesus e eles sacodem Jesus, dizendo: Jesus, levanta-te, socorra-nos. E aqui está, irmãos, inserido para nós no texto bíblico o clamor. Clamor, irmão, não é uma oração simples que fazemos. Clamor é quando a nossa alma está entregue na oração que fazemos. É quando a nossa mente, é quando as nossas emoções estão envolvidas na oração que nós fazemos. Porque, em geral, as nossas orações só têm envolvido nelas a nossa boca e mais nada. Não dói em nós, não sentimos, mas eles clamam porque a vida deles está em risco. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, meu irmão. Quando você conseguir, quando eu e você conseguirmos transformar as nossas orações verdadeiramente e como verdadeiras expressões do que nós estamos realmente sentindo e vivenciando, essas orações terão poder diante de Deus para mudar a história. Porque quando nós clamamos, Deus muda a história também. Diz a Bíblia que o povo de Israel clamou, e Deus veio e socorreu o povo de Israel lá no Egito. Diz a Bíblia que Bartimeu clamou a Deus, e Jesus parou tudo que estava fazendo para curar o cego. É o poder de um clamor, é a força de um clamor. Você tem clamado pela sua família, você tem colocado aos pés do Senhor, porque a gente acha que fazer uma oração rápida e simples, tá, Deus já sabe. Sim, nós já sabemos, Ele é onisciente, Ele já sabe. Mas somos nós os maiores interessados em ver a tempestade se acalmar na nossa vida. Porque quando a tempestade é acalmada, Deus é glorificado e nós saímos triunfantes. Você está comigo, amém? Amém? Você pode ficar de pé comigo em nome de Jesus. Ministério de louvor, please, help me, please. Eu preciso te dar uma boa notícia aqui sobre tempestades. Abra sua mão para receber isso. Abra sua mão, por favor. Isaías 45, 5 e 6, a Bíblia diz: a glória de Deus cobrirá e protegerá o seu povo. De dia ele será uma sombra para protegê-los do calor, e quando vierem as chuvas e as tempestades, ele será também um abrigo e uma proteção. Deus é o seu abrigo e proteção quando a tempestade vem para sua casa, para sua família. Segundo texto que eu quero deixar para você, Naum capítulo 1, verso 3. O Senhor, Ele anda pelo meio de tempestades e de ventos violentos. O Senhor, Ele anda por meio de tempestades e de ventos violentos. Sabe o que significa isso? Aleluia. Não há tempestade na minha casa, na sua casa, onde Jesus não possa caminhar no meio delas. Entrar no meio da tempestade para mudar a história. Ele entra na nossa tempestade. Ele entra. Não só as tempestades do lado de fora, as tempestades dentro da nossa alma. Tem tempestade, irmão, que está só aí dentro do seu coração. Jesus pode entrar nessa tempestade nessa noite. Ele pode mudar isso. E eu quero te dar mais um texto. Daniel 2:21, que diz assim: é Ele quem muda o tempo e as estações. É Ele quem muda o tempo e as estações. Se você está vivendo um tempo de tempestade, Ele pode mudar esse tempo para um tempo de bonança. Foi isso que Ele fez no texto bíblico. Ele repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. Eu
eu oro para um tempo de bonança na sua vida, na sua família, na sua história. E eu quero terminar dizendo isso para você. Deus permite uma grande tempestade para que nós tenhamos uma grande vitória que também jamais será esquecida. Olha os testemunhos que você tem hoje para contar. São frutos de tempestades que você venceu para a glória de Deus. Deus permite uma grande tempestade para que nós também possamos conhecê-lo mais. Jó passou por uma grande tempestade, perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu bens. Mas ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quantos podem dizer amém? Amém? Deus permite uma grande tempestade para que o nome dele seja exaltado, até mesmo na boca daqueles que não o conhecem. Tem vizinho olhando para você, tem pessoas olhando para você, mas que quando essa tempestade passar, eles vão dizer: olha, ali eu vi um servo de Deus, o que ele passou, o que ela passou, suportar o que ela suportou, suportar o que ele suportou e continuar crendo. Ah, eu vejo Deus ali. Ah, eu vejo Deus ali. E Deus permite uma grande tempestade para que a nossa fé seja fortalecida. Depois da tempestade, a Bíblia diz que os discípulos olharam para Jesus e falaram assim: quem é esse? Quem é esse que está dentro do nosso barco e a gente não sabia quem era? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que a gente não conhecia até agora, na dimensão desse poder, na plenitude desse poder? Quem é ele agora? Ele é Jesus. Ele é Jesus que você e eu precisamos conhecer. Deus permite uma grande tempestade para que de uma vez por todas a gente creia que jamais a gente conseguiria se não fosse por Ele. Se não fosse por Ele, a gente só vence tempestade por causa dele. Amém? Nós podemos dizer amém? Então, sem demora alguma, você quer trazer sua família para a presença de Deus essa noite? Você quer vir representando a sua casa para pedir a Jesus que se levante em seu favor e acalme a tempestade, seja ela qual for, em nome de Jesus? Deixe seu lugar, vem para frente para a gente orar. Eu quero orar com você. Talvez você não esteja passando por tempestades, então venha para a gente orar, para você ser fortalecido no Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Esse é o tempo para você entregar a tua vida para o Senhor também. Esse é o tempo para você render ao Senhor o controle e o domínio da sua história. Esse é o tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, nós podemos confiar. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Aleluia. Aleluia. Eu te agradeço pelas suas maravilhas. Declare. E os milagres caíram de operar. Declare isso pela fé. Minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Então deixa eu te avisar uma coisa. Eu vou orar por você, mas antes, você vai orar por você. Você vai clamar pela sua família. Talvez seja um filho que está afastado. Talvez seja uma situação que só você conhece. Só você e Deus sabe. Só você e sua família. Vamos clamar ao Senhor. Pode até subir um pouco os instrumentos, para que o povo fique à vontade para orar. Levanta a sua voz em oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É para subir, não é para aumentar a pressão. Entendeu? Fique à vontade para você orar nessa noite. Eu quero orar por você. Levanta a sua voz. É tempo de clamar pelas nossas famílias. É tempo de dizer: Jesus, levanta-te em nosso favor. Põe um ponto final
Bartimeu. Quando o Senhor perguntou a Bartimeu: o que queres que eu te faça? E ele disse: eu só quero voltar a ver. Talvez alguém está dizendo: eu só quero voltar a amar, eu só quero voltar a confiar, eu só quero voltar a crer, eu só quero voltar a me dedicar. Eu oro para que o Senhor faça isso nessa noite. Senhor, ministra da parte do teu Espírito. Faz aquilo que nenhum homem fez. Faz aquilo, Deus, que só tu podes fazer. Nessa noite eu sei que fé foi acrescida aqui nesse lugar. Senhor, na tua força está a nossa força. Nós nos fortalecemos na graça que há em Cristo Jesus, teu Filho, pela nossa casa, pela nossa família. Nós nos levantamos para lutar pela nossa casa. Nós nos levantamos para lutar pela nossa família, no mundo espiritual. E nós ordenamos e declaramos que o diabo não tem nada na nossa casa para ele, não tem nada na nossa família para ele. E assim como Moisés, nós declaramos ao inimigo: nenhuma unha ficará no Egito, nenhuma unha, ninguém da nossa casa ficará para o inferno. Nós declaramos em nome de Jesus que não criamos filhos para os infernos, nós não criamos filhos para o inferno, nós criamos filhos para o céu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, é tempo do Senhor nos levar a soltar as amarras da nossa casa e família. É um novo tempo, eu quero declarar isso. É um novo tempo, é uma nova história. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue orando, continue orando. Eu não sei se há alguém que está entregando a vida para Jesus hoje, mas eu preciso te dizer isso. A mudança da sua família começa com a sua mudança. A mudança da sua história, ou da história da sua família, começa com a mudança da sua história. Foi o carcereiro de Filipos que entregou a vida para Jesus. E depois dele, a família dele foi salva. Então começa com você. Alguém hoje que está entregando a vida para Jesus nesse lugar, se você estiver aqui, eu queria que você levantasse a sua mão, apenas para eu saber e orar por você, de uma forma específica. Alguém nesse lugar que está entregando a vida para Jesus hoje? Alguém entre nós está firmando um compromisso com Ele hoje de vida? Amém? Não? Aleluia. Você queria chamar o pastor para nos Suzão. Glória a Deus, amados. Dê um abraço aí. Dê um abraço aí na sua família. Dê um abraço aí na sua família. A tempestade hoje vai cessar na tua casa. Essa é a palavra profética. A tempestade vai cessar na tua casa. Deus abençoe. Vamos jogar um pouquinho. Nós vamos terminar o culto daqui a pouco. Ninguém sabe. Nós temos agora uma palavra, uma homenagem especial para você, mãe. Ministério Infantil. Cadê Gisele? Gisele? Cadê Gisele? Eu aqui. Né, Gisele? Eu vou lá aqui. Mães, pais, não saia agora. Depois a gente vai dar uma palavra de gratidão, de agradecimento a todos. As cadeiras voltem para o lugar aqui, ó. Bote as cadeiras aqui para o lugar. Rapidinho, irmãos, por favor. As cadeiras voltem para os lugares aqui. O pessoal da rede dos jovens adolescentes também vai dar uma palavra agora. As mães não saem, querido. A palavra aqui agora é especial para você, mãe. Então, encerrando já o culto. O pessoal da rede vai dar uma palavra antes. Luciano. Cadê os meninos para ajudar a Gisele? Por favor. Todas as pessoas que estão dentro do nós temos mais todos os dias, né? Mas tem uma
a rede também de jovens e adolescentes. Vai fazer isso também, Luciano? Bem, a gente também está com a lembrancinha das mães. Eu gostaria só de falar, eu iria falar poesia, pedir para a Cintia não falar, porque para mim é uma situação delicada. Eu perdi minha mãe com 5 anos de idade. Eu não tive a oportunidade de crescer sendo educado por uma mãe, pelo carinho de uma mãe. Mas Deus colocou em minha vida outras mulheres que foram para mim como mães. A minha sogra, a minha irmã, a minha avó, são pessoas que marcaram a minha vida e têm uma importância tão grande para mim quanto de mãe. Sinto muito por falta de não ter sido criado por uma. Então, o que eu gostaria de dizer para os jovens e para todos que estão aqui, que tem as suas mães, valorize enquanto tem, enquanto ela está aqui. Não adianta fazer homenagem depois que se for. É muito importante que sua mãe saiba o quanto você ama. Demonstre isso enquanto ela está do teu lado. Sendo obediente, tendo preocupação com ela, sendo amoroso com ela, tendo um relacionamento de filho e mãe com ela. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar, e nós temos aqui também uma lembrancinha para cada um. O Luciano está precisando de jovens adolescentes aqui, rapidinho distribuir. Meninas, meninos, rapidinho. Aqui à frente. Está precisando aqui da ajuda de vocês. Corre, correndo, meninas, meninos. Rápido, entregando para suas mães. Bora, bora, filhos, vem, rapidinho. Vamos honrá-las aqui dentro, não lá fora. Rapidinho. Entregue para as mamães. Isso. Vem aqui, filho. Você pode vir aqui, seu filho. Vem aqui para entregar as mamães. É para cada um entregar para sua mãe? Entrega a mamãe. Entrega a mamãe. É para cada um. Amados, coloquem todos de pé, por favor, queridos. Eu gostaria de convidar todas as mamães aqui à frente aqui. Nós queremos orar por vocês. Queremos honrá-las nesse momento e apresentá-las a Deus. Eu estava dizendo hoje pela manhã, não sabia que estava dizendo hoje pela manhã, se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada mamãe aqui presente. E eu quero convidar os filhos, pais, coloquem o bebê agora, por favor, para eles também. Vamos abençoar as nossas mamães. Todas as mamães. Filhos, não saiam, por favor, filhos. Filhos, vocês podem colocar esse bebê, por favor, filhos. Vocês podem se colocar esse bebê. Fica. Está ficando bonito. Cadê as outras mães? Bora. Mães. Chegando. Mães. E as grávidas também, chefe. Ah, é? Solta aí, ó. Ele... Solta aí, Elias. É bom, bom. A gravidinha também. Tem mais alguém grávida aqui, além da chefe? Vamos lá, informados. Então, na última foto eu saí na frente e ficou feio. Então tinha que falar à vontade aí.